gostaria de encaminhar, de acordo com o programa, nós temos um pequeno número de pessoas previstas para falarem nesta mesa, mas como esta é a última das mesas e ela em grande medida funciona como um fechamento do programa antes das duas palestras que de fato fecham o dia, eu gostaria primeiro que os que participaram das mesas anteriores se sentassem conosco à mesa e participassem também desse debate. Então, que as pessoas, porque inclusive no programa vocês podem ver que estão os nomes das pessoas e está lá mais aquelas pessoas que participaram das mesas anteriores. Ou seja, eu acho que esse tema dos desafios é um tema no qual todo mundo pode contribuir. Em grande medida, se percebe que os desafios já foram aparecendo nas discussões das mesas anteriores. Por isso, eu gostaria que esses nomes que estão no programa sejam os primeiros a falar e que eles sejam depois seguidos pelos demais num debate aberto. Então, eu convido todos aqui se sentem à mesa sem... Muito bem, eu gostaria também de abrir, provocando-os para esta última discussão sobre os desafios, fazendo uma pequena fala de abertura muito rápida, muito breve, para ver um pouco se a gente olha com um olhar um pouco diferenciado para o que já aconteceu e tenta se voltar um pouco para o futuro e enxergar os desafios em termos de realmente a ligação dos desafios com as especificidades do direito internacional. Me ocorreu, olhando para as várias falas que a gente teve ao longo desses 2 dias muito ricos, né, que havia um propósito perseguido por esta pesquisa, que era jogar um olhar sobre o ensino do direito internacional no Brasil, com algumas limitações necessárias. A janelinha a partir da qual se olhava para o panorama do ensino do direito internacional no Brasil era a percepção dos professores. Então, isso já era uma primeira limitação, isso está muito claro, me parece, nos papers. Em alguma medida, é claro, muitas das críticas que foram feitas são muito bem acolhidas, mas, em alguma medida, você não pode transformar o olhar dos professores de direito internacional que você consultou. Você não pode colocar no olhar deles algo que não está presente. Isto me fez pensar numa fala do professor João, que disse que a noção de educação chegou ao direito muito recentemente e que isso aqui é feito por amadores, certo? Ensinar direito nas faculdades de direito é coisa feita por amadores. Se eu não me engano, esta foi a fala. Isso também é verdade para os professores de direito internacional, me parece, né? E, em alguma medida, muitos dos comentários que apareceram aqui, muitas das falas, e como eu disse, riquíssimas, expressavam um desejo de que os amadores não fossem amadores, né? Expressavam um desejo de que os amadores fossem profissionais muito cientes, né, de tudo que faziam. Então, que eles tenham uma consciência não só do seu objeto, que, como nós vimos mesmo nessas instituições que, em princípio, são algumas das melhores, nem sempre quem ensina este objeto é alguém que é especializado no objeto, mas uma primeira demanda, em princípio, é que o professor de direito internacional conheça direito internacional. Não é isso? Nem sempre é o caso. Mas, para além disso, nós estamos demandando deste professor que ele tenha uma perfeita consciência do seu papel como educador, que ele tenha uma perfeita consciência do processo educacional, educativo, certo? Do processo pedagógico, que ele tenha uma perfeita consciência do lugar da sua disciplina dentro da sua instituição, da sua disciplina dentro do currículo, dentro do projeto pedagógico, ou seja, ele precisa, inclusive, saber que existe um projeto pedagógico e que ele precisa estar inserido nele, que ele precisa conversar com isso.
Além disso, ele precisa ser alguém que sabe fazer pesquisa, além de saber ensinar, e que sabe pensar a pesquisa. Quer dizer, ele precisa poder pensar sobre pesquisa, além de fazer a pesquisa. E, voltando, fechando o círculo, ele precisa conhecer muito bem direito internacional, certo? Então, havia aí a expressão de um ideal em muitos dos comentários, me pareceu, que, de fato, não encontram a realidade desses amadores que somos nós também, não é isso? No processo. Então, muito, eu acho, do que aconteceu aqui expressava esta tensão entre o que seria o ideal e o que é a realidade, ainda que a realidade esteja muito parcialmente revelada por esta pesquisa, né, com todas as limitações. Então, algo de uma grande frustração foi se armando no meu espírito entre ontem e hoje, porque me revelava a imensidão do desafio, digamos, que é talvez o primeiro desafio posto por estas mesas aqui ao longo desses 2 dias, é o de se tornar um profissional em todas estas coisas, não é isso? E aí eu me lembrei de algumas coisas, porque além, é claro, de saber um educador e pensar a educação como linguagem, como disse a professora Deise, é preciso sim pensar a questão dos métodos e dos métodos alternativos e de como funciona melhor e do que não funciona, e pensar as transformações dos alunos e das tecnologias sobre os alunos, de como os alunos enxergam os métodos e o funcionamento das disciplinas e dos cursos. Me ocorreu uma frase que eu ouvi quando eu comecei a dar aula com o professor Guido Soares aqui, e ele, em determinado momento, me disse, olha, a gente acha que a gente ensina direito internacional, mas essa não é a nossa função. A nossa função é seduzi-los para o direito internacional. Claro que havia algo de retórica aí, né? E é claro que havia uma pergunta que eu poderia fazer para ele, como é que eu explico jurisdição e validade e tal, certo? Nesse processo de sedução, e será possível que um aluno saia do curso sem saber jurisdição, validade, não é isso? Mas é claro que essa não era a discussão, digamos, havia algo de retórica aí, mas era uma fala interessante, e eu tive a prova ao longo dos anos, conhecendo muita gente que tinha passado pelo Guido como aluno, e eles, de fato, lembravam do Guido, e lembravam da sua sedução, e do seu charme, da sua inteligência, e dos exemplos que ele dava em sala de aula. Não sei se eles sabiam jurisdição e validade, mas eles certamente lembravam. Mas a pergunta era, e eu faço esta pergunta, fiz esta pergunta então, e faço hoje, e quem é desprovido de charme? Sabe? Quer dizer, tem coisas que a gente simplesmente não sabe fazer. Cada um de nós, como ser humano, né, enfrenta as suas limitações, né? Então, essa é a minha provocação para que a gente pense a noção dos desafios, considerando que, sim, é verdade que no processo de educação parece que há uma especificidade do direito, não é isso? Que há uma especificidade do objeto, há uma especificidade da linguagem. Dou apenas mais este exemplo. Aqui também nós fizemos longas discussões sobre métodos de ensino, e eu lembro de ter, durante um período, estado aqui na faculdade em que se discutiu por quase 6 meses o método do caso. E depois de muitas reuniões e muitas idas e vindas, e eu dizia, eu continuo não entendendo isto, né? E um dia eu perguntei, mas isso vem de onde? Sabe, de onde é que a gente resolveu tirar o método do caso para ver se funciona? Me disseram, olha, vem de vários lugares, mas vem das escolas de administração americanas e tal. Eu falei, mas serve para quê? Para que o aluno aprenda a tomar decisões, certo? Eu disse, mas aí há um problema, porque a decisão em direito se toma com base numa linguagem muito específica, certo?
a linguagem, a decisão no mundo da política, no mundo empresarial, no mundo da estratégia, se toma por várias considerações, mas no direito há uma consideração que não existe em outros lugares, que é o fato de que você fala uma linguagem que é a linguagem da norma válida e tal. Será que o método do caso funciona aqui? Isso é apenas para dizer que me parece que há uma especificidade da linguagem que afeta o processo de ensino e de aprendizado em direito, e me parece que dentro desse universo há uma especificidade do objeto direito internacional. E que estas especificidades impõem, e dentro do universo universitário brasileiro e tudo mais que já foi discutido, isso aqui impõe desafios que eu gostaria que fossem o objeto da nossa discussão agora, né? Então, por isso, eu convido inicialmente, para falar inicialmente, o professor Jair Felipe Bichara. Boa tarde. Jair Felipe Bichara, professor da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ceticismo, negacionismo, desconhecimento, lugares comuns, eu acho que são as palavras que, eu diria, influenciam um pouquinho o pensamento dos alunos quando entra pela primeira vez na sala da sala de aula. E o professor de Direito Internacional ele tem que enfrentar uma situação de resistência que não ocorre só em sala de aula, como ela ocorre nos corredores ou nas plenárias dos nossos departamentos, porque os colegas consideram que o Direito Internacional é uma disciplina subsidiária. E aí me veio à mente do porquê, da origem, eu diria, desse desconhecimento, dessa ignorância até, em relação ao direito internacional, até de uma discriminação. E aí eu me deparei também com a questão existencial minha, o que é que eu estou fazendo aqui? Algo que na Europa é tão comum estudar direito internacional, é natural, ela se impõe pela própria situação da União Europeia. Então, eu encarei a minha condição de professor de direito internacional como um desafio, enfrentar não só uma situação lacunar e que ocorre na minha circunscrição, que é o estado do Rio Grande do Norte, mas eu percebi que as origens dessa situação elas se encontram talvez no próprio direito brasileiro e nas instituições brasileiras. E principalmente das jurisdições brasileiras, e as mais altas jurisdições, o STF e o STJ, quantas decisões negando a boa aplicação do direito internacional. E nossos alunos que almejam a carreira de magistrado, eles são totalmente influenciados e admirativos dessas decisões dos ministros, que nos seus votos têm uma certa facilidade em afastar a aplicação do direito internacional e do direito interno. Não precisa lembrar o RE 80004 de 77 e os estragos que ela faz até hoje. É difícil, até hoje, na minha linha de direito internacional, no mestrado, ouvir que o direito posto é que uma lei ordinária equivale a um tratado internacional. Então, para mim, a primeira origem, eu acho, desse desconhecimento do direito internacional nasce do pretório brasileiro. E aí me remete a outra situação, qual é a formação dos nossos juízes? Qual é o conhecimento dos juízes brasileiros em relação ao direito internacional? Acho que todos sabem aqui que existe uma lacuna que precisa ser preenchida e certamente que essa lacuna surge de aspectos inerentes à própria história do Brasil, a grade curricular que Horácio mais cedo descreveu, onde o direito internacional não era compreendido eu diria, numa feição unitária. Então, de tudo isso, eu encaro a minha profissão de professor como uma lógica de enfrentamento. Primeiramente, eu tenho que, pela sedução, sim, mas pelo convencimento por meio de um discurso estruturado e racional. E aí, tentando responder ao que foi dito e ventilado de ontem para cá, é preciso, sim, de uma aula expositiva. A técnica expositiva ela é milenar. Eu não uso filmes, não uso PowerPoint,
eu não fui formado a ser professor, eu imito meus mestres. Então, era a boa velha aula expositiva até enfadonha, e sancionado por uma prova de conhecimento, e na hora de canetar tem que dar nota baixa. Isso não é fácil também. Lidar, eu sou conhecido na UFRN como um carrasco, porque o conhecimento tem que ser sancionado e no meu meio acadêmico, tirar nota baixa não é comum. Muitas vezes os colegas preferem dar uma nota mediana para não ter que enfrentar situações complicadas. Então, isso também foi um enfrentamento, enfrentar uma situação em relação ao nível de exigência, os critérios que você vai eleger para sancionar um conhecimento dentro de uma prova discursiva. A minha meta é de transmitir o conhecimento. Eu acho que o maior desafio para mim, a transmissão do conhecimento, a prestação de dar aula consiste em um discurso racional e convincente, e aí, a partir daí, é preciso se posicionar firme e claramente em relação ao que é o direito internacional. E aí eu não posso escapar da minha própria formação jurídica de internacionalista. Eu falo na minha primeira aula que o direito internacional prevalece sobre o direito interno. Isso, às vezes, choca os alunos. Como assim? Sim, o direito internacional prevalece e qualquer asserção contrária consistiria na negação do direito internacional. Então, assim, basicamente, só para ser sucinto, eu falaria de 3 pontos, 3 posicionamentos que me parecem, para falar da minha experiência, relevantes para, eu diria, convencer o aluno da importância do direito internacional na ciência jurídica e na sua formação. Primeiramente, rever o dualismo. O dualismo brasileiro tem que ser afastado e devemos enfrentar o monismo à la brasileira e dizer que o direito internacional convive perfeitamente com o direito interno e que ele se justifica para a resolução de determinadas problemáticas. E esse ano, por exemplo, eu comecei com um novo Código de Processo Civil, que fez reformas importantes quanto à questão da restrição da competência do juiz no reconhecimento de decisões estrangeiras. Como não lembrar também do que está tramitando no Congresso Nacional sobre a Lei dos Migrantes, onde o Brasil procura se adequar às exigências da mobilidade das pessoas, de modo geral, por motivos econômicos ou humanitários. Não precisa nem... no ponto de vista econômico também tem a lei sobre o capital estrangeiro. Então, a partir do momento em que eu adoto esse corte de enxergar o direito internacional dentro de um certo humanismo, eu vou ter que relegar o segundo plano os aspectos políticos. Eu não vou falar em sala de aula de forma muito subsidiária do Conselho de Segurança, das relações econômicas, algo que é inegável, incontestável. Isso constitui, inclusive, uma restrição eu diria, a segurança jurídica, né, os aspectos políticos que vão limitar a efetividade do direito internacional, mas eu prefiro não abordar esses aspectos e deixar para simulações de organizações internacionais, a SOI, que é um programa de extensão da nossa universidade, abordar esses aspectos políticos. Eu quero me ater, efetivamente, à ciência jurídica. Primeiro aspecto. Segundo posicionamento que eu acho importante, pelo menos eu faço isso, abordar a dogmática, né? Então, essa dogmática não tem como evitar as leituras do Kelsen, do Trippel, do Anzilotti e outros doutrinadores importantes para colocar o cimento da nossa ciência e, a partir daí, sistematizar o discurso sobre como se dá essa primazia do direito internacional, que é verificada em decisões internacionais. O Brasil foi condenado, todo mundo sabe, pela Corte Interamericana. Esse ano, no âmbito da OMC, corre o risco de ser sancionado pela aplicação de uma legislação protetiva no setor automotivo. Isso demonstra que o direito internacional prevalece sobre o direito interno. Então, eu sempre procuro dar exemplos práticos. Terceiro posicionamento seria um posicionamento reflexivo e investigativo.
sempre é preciso fazer o elo entre, eu diria, dogmático, o direito internacional público duro e algo concreto que possa trazer o aluno para algo factual. E aí, minhas pesquisas, minhas dúvidas, minhas indagações, elas são colocadas em sala de aula. E eu convoco os alunos a participarem de uma solução. Estão convidados a participar das minhas pesquisas. E quando eu consigo, eu falei isso estudante que integra a minha base de pesquisa, eu já fico feliz. Então, basicamente, o que eu tinha que dizer, resumindo, eu acho que o desafio do ensino do direito internacional no Brasil tem muito a ver com a necessidade de construirmos polos de conhecimento do direito internacional e garantir uma melhor formação da futura geração. Essa já era. A futura geração tem que ser apta e habilitada a conhecer o direito internacional para melhor entender a posição do Brasil no cenário internacional, talvez melhor defender seus interesses. É isso, professor. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Agora a professora Manuela, por favor. Boa tarde. Sou Manuela Roland, professora da UFJF. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite ao professor Salem, a Adriane, enfim, que efetivamente, né, foi através deles que eu fui aproximada dessa perspectiva, do encontro, da pesquisa. É sempre muito bom, né, ter essa oportunidade de troca, de compartilhar experiências na área do ensino, do direito internacional. Com o e-mail que eu recebi, na verdade, me foi pedido também para fazer uma espécie de sistematização de outras falas, um acompanhamento das discussões, e depois esse momento seria um momento mais de sistematização, né, de síntese dos debates. Então, na verdade, eu tentei organizar um pouco a minha fala nesse sentido. Talvez eu não venha trazer tantos elementos novos, mas uma tentativa mais de sistematização daquilo que eu tenha considerado, talvez, interessante para aglutinar aí na pesquisa. A própria proposição do tema, né, desafios do ensino do direito internacional, que seria colocado na pesquisa de maneira geral, e tem uma perspectiva mais do pano de fundo do professor, eu gostaria eu acho que voltar com uma pergunta que, para mim, seria prévia, inclusive, a isso, para definir em que espaço nós estamos, né, que seria desafios e obstáculos para quais objetivos? Porque, quando a gente fala desafios, mas desafios, então, para quê? Nós estamos sendo impedidos de realizar o quê, efetivamente? E aí, o que seria, então, uma boa experiência de magistério de direito internacional? Né? Pelo que eu vim observando, assim, eu acho que faltou, de certa forma, para mim, conseguir identificar de maneira mais objetiva exatamente do que nós estamos falando. Porque, por exemplo, poderia ser o aluno se interessar ou efetivamente demonstrar que aprendeu o conteúdo, isso seria um objetivo. Né? E aí teriam mecanismos, métodos até de medição, disso que seria talvez até menos complexos da gente definir. Agora, a gente poderia também definir como um objetivo assim, que o aluno pudesse formular uma perspectiva talvez mais crítica perante a interpretação, né, dos fatos no sistema internacional e o papel do direito internacional nisso. Aí eu já acho que seria uma tarefa mais complexa e os mecanismos de medição disso seriam também mais complexos, né? Porque nem o estudo de caso necessariamente nos forneceria isso. O estudo de caso não necessariamente provoca uma perspectiva crítica e uma capacidade de análise do aluno. Né? Então, a gente definiria também a metodologia muito pelos objetivos que a gente quer né, alcançar. E a gente, então, teria que observar no questionário, naqueles elementos que estão sendo trazidos pelos professores, quais argumentos ou pontos estão sendo definidos aqui que nos ajudariam justamente a definir também, né, metodologicamente, a medir esses elementos, se os resultados estão sendo alcançados, e, por isso, nós teríamos maiores ou menores desafios. Né? E aí, nesse sentido, eu tentei também dividir aqui a minha apresentação naqueles elementos que seriam mais desafios ou obstáculos, né? Uma vez que eu definiria realmente o propósito do ensinar direito internacional dentro dessa perspectiva, que seria de ajudar a fornecer um instrumental para que o aluno tivesse uma visão um pouco mais crítica do sistema internacional, dos acontecimentos do sistema internacional, mais independente como ator formulador dessa análise, e o papel do direito internacional nesses acontecimentos, né? Nas mudanças no sistema,
sistema internacional. Então, eu dividi na perspectiva mais realmente do professor, desafios talvez mais internos, né, mais voltados para a dinâmica subjetiva mesmo desse ator, né, do conhecimento, de provocação do conhecimento. E aí teria os desafios de formação, que eu chamei, né, de formação, trajetória e aderência, né? Então, que a gente já comentou aqui em grande medida. E eu acho que uma perspectiva de saída seria justamente, ou de partida, né, seria a definição do próprio campo internacional. O que é o campo internacional? Né, que a gente também mencionou aqui. O campo internacional vai definir a minha trajetória. Em que medida? Vai depender do lugar onde onde esse internacional se define, e do tempo onde esse internacional se define. Se eu estou na América Latina, esse internacional vai ter uma definição. Se eu estou na Europa, esse internacional vai ter uma outra definição. Se eu estou na África, esse internacional vai ter uma outra definição. Né? E quando eu fiz o meu doutorado, eu fiz na UERJ, ingressei em 2002, o internacional era processo de integração, ou diplomacia ou comércio. A gente não teve uma disciplina de teoria do direito internacional. E aí me vem a perspectiva que talvez realmente haja um desmérito ainda maior do direito internacional, né, na América Latina, maior talvez que dos outros ramos do direito, que a gente talvez não está sendo formado nem para reproduzir o conhecimento, né? Porque a gente, tudo bem, tem contato com a melhor teoria de direito civil, melhor teoria de direito penal, para talvez sermos reprodutores de um ideal eurocêntrico. O direito internacional nem isso. Né? A gente não vai nem reproduzir uma teoria europeia, a gente vai aplicar uma teoria europeia. Né? E a gente não é capaz nem de, talvez, repensar essa teoria. Nós não estamos sendo formados para isso. Tá? Aí, a outro desafio, também, né, nessa perspectiva subjetiva, seria a da vivência e a perspectiva da elitização. Então, como é que eu vou ter uma vivência internacional na América Latina? Como é que eu vou ter uma vivência internacional? E aí, isso me ajudaria na minha formação na Europa? Muito diferente. Como é que eu vou ter uma vivência internacional na Ásia? Muito diferente. E aí, então, isso também define a relação entre pesquisa e extensão. Foi muito falado em pesquisa, mas eu acho que a redefinição do campo internacional ajuda, e a gente trazer isso mais para o campo nacional, rebatendo a perspectiva do dualismo versus monismo, é também desconstruir, principalmente para o direito internacional, a diferença entre pesquisa e extensão. Porque, por exemplo, eu coordeno um centro de direitos humanos em empresas, né? A gente tem 29 bolsistas nesse centro, e a gente tem um trabalho também de mapeamento de violações de direito internacional por empresas em campo. Então, a gente já trabalhou o caso do Porto do Açu, né, que é um complexo de mineração que vai de Minas Gerais ao Rio de Janeiro. A gente trabalhou o caso do TKCSA. E a gente vai em loco e a gente verifica quais condicionantes globais do direito e do capitalismo global atuam na violação de direitos humanos no local. Então, eu acho que a perspectiva de extensão ajuda a desconstruir a relação entre internacional e nacional, eu acho que reedificando a dinâmica do nacional. E eu acho que o papel do projeto de extensão é muito importante para isso, né? Justamente como uma perspectiva, uma saída também para a gente, talvez, e aí fazer com que o professor não precisa necessariamente sair para estudar lá fora, não tem um obstáculo do seu processo de elitização, e ele possa ajudar a identificar no campo nacional os mecanismos internacionais, os elementos internacionais que efetivamente incidem na ordem jurídica, né, e a necessidade de se pensar o direito internacional. Outro desafio, então, é a valorização da área, né? A relação professor-aluno, né? Porque isso vai incidir diretamente na relação do professor-aluno. Como que o professor é valorizado em sala de aula, isso afeta diretamente o professor, né? E, por exemplo, e aí os objetivos, eu acho que, mais uma vez, são importantes. Se eu quero que o aluno só apreenda o conteúdo, que eu quero que ele só domine o conteúdo, a minha relação pode ser, inclusive, melhor com o aluno. Eu posso fazer um mecanismo de remuneração, de apreensão, mas talvez não precise nem me esmerar tanto nos métodos, simplesmente talvez seja mais fácil. Mas, justamente, se eu quero um aluno mais crítico, se eu quero fomentar a perspectiva da interdisciplinariedade, aí sim eu vou ter mais desafios, inclusive a perspectiva política, né, de trazer o elemento político. Eu acho que hoje é um elemento fundamental na América Latina, que é essa perspectiva da doutrinação marxista, né? A gente teve um processo agora de uma professora que foi impetrada por um aluno na UFJF porque ela se manifestou como sendo de esquerda na sala de aula.
né? Como ensinar direito internacional sob uma perspectiva mais crítica, porque é ramo do conhecimento que traz essa interdisciplinariedade, que traz esse campo político, né? Enfim, com esse patrulhamento também ideológico, né? Eu acho que isso é um desafio. Eu considero um desafio e fico muito assustada com os acontecimentos políticos vigentes, porque eu acho que esse desafio tende a aumentar no Brasil e na América Latina em geral. Bom, a dinâmica metodológica é um desafio, porque talvez aí tenha, sim, talvez, uma especificidade de direito internacional, que é como levar a dinâmica internacional para a sala de aula. Por isso que eu acho que, mais uma vez, a definição do que é internacional é muito importante. A gente não pode se aprisionar também na perspectiva, não, eu tenho que provar para ele que é interessante saber como funciona o TPI, eu tenho que provar para passar um filme sobre a ONU. Né? Não, talvez não, eu mostrando no território onde ele está, que aqui há indícios ali da relevância do direito internacional, essa tarefa de, pela metodologia, trazer o internacional para a sala de aula seja um pouco mais fácil. Né? Desafios externos. Né? Desculpa, não sei o tempo se vai dar. Tem 3 minutos. A questão do tempo, né? Desculpa, do tempo. Eu pensei que o tempo também é importante. Quanto tempo a gente tem de carga horária? Né? Mas desafios externos. Aí seria a questão mais da relação do professor com a instituição, né? Que é a oferta do conteúdo no contexto institucional. Aí, número de disciplinas, que a gente já mencionou aqui, localização da matriz curricular institucional. E aí, mais uma vez, eu acho que essa questão da definição do internacional, que foi falado. Né? Bom, então, tem internacional em cada disciplina, em cada conteúdo, tem elementos de direito constitucional, de internacional. A gente tentou fazer isso na reforma da matriz curricular, lá na UFJF. Então, eu tenho uma disciplina realmente obrigatória, que se chama Estudos da Ordem Internacional, que eu leciono, e 3 créditos, né? E aí a gente está fazendo grupos de estudos e pesquisa juntos com professores e algumas disciplinas que a gente considerou realmente com uma interface maior. Eu tenho módulos, né, em disciplinas de outros professores. Claro que não em todos, né, nem todos, até porque não tem uma questão de limitação, que a minha relação também institucional, sou a única professora de Direito Internacional Público da instituição toda. Eu falo, né, que é péssimo isso, que o aluno simplesmente pode não gostar de mim, tem que esperar eu morrer, né, assim, para fazer de novo, né, para ter outra visão do direito internacional, né, que é importante que ele tenha. Enfim, é só a minha. Muito pobre esse universo, né, paupérrimo na UFJF. Mas, então, eu tento, né, dialogar com outros colegas e oferecer também eletivas, enfim, e o aluno tem esse universo. Então, e eu acho que é importante essa questão também da perspectiva da relação institucional e como a disciplina se situa e essa interdisciplinariedade, né, esse recorte que tangenciaria outras disciplinas, porque a gente vai ser menos dependente de outros 2 elementos externos aqui que eu trouxe, que é essa questão do desafio, né, dos mecanismos externos de valorização do conteúdo. Por exemplo, prova da OAB. Né? Se eu quero esperar que a prova da OAB cobre o direito internacional, aí eu tenho que ter esse conteúdo muito reconhecido na prova da OAB. Mas, se o direito internacional é efetivamente reconhecido como tangenciando todos os outros, né, eu fico menos dependente dessa valorização do aluno. Vai cair ou não, de maneira relevante, o direito internacional, assim como chamado na prova da OAB. Porque ele sabe que, no direito do trabalho, ele vai estudar convenções da OIT, ele sabe que tem uma lógica no direito constitucional que trabalha com o direito internacional de direitos humanos. Né? Enfim. Outro desafio também, mercado de trabalho e localização institucional, aonde a instituição se encontra. Né? Eu acho que faz muita diferença. Eu já lecionei na PUC do Rio, lecionei no interior mesmo, em Viçosa e outras faculdades particulares lá, hoje na UFJF. São distinções que, no última instância, mais uma vez, eu acho que tem a ver com essa definição do campo internacional, né? No Brasil e na América Latina, que a gente tem que desconstruir. E características propriamente institucionais, se pública ou privada, a instituição, a gente já mencionou aqui, né, que vai trazer distinções, relação histórica. O FJF, lá, alguns professores da casa, que se chamam da casa, filhos de pais que já estudaram lá e foram diretores, chamam de Casa de Colucci, Casa do Benjamin Colucci, que é a instituição. Então, nós estamos na Casa de Colucci. Não é uma visão muito republicana, né, de uma necessidade de um apego histórico a um legado do qual eles se apropriaram, né, que é tradicional em algumas escolas de direito. Então, é um perfil, é uma instituição pública, mas é a casa de alguém. Né? E o perfil do discente. Né? Então, enfim, isso. Muito obrigado, professora. E os desafios que eu teria identificado. Obrigada.
Nós aqui desejamos vida longa, professor Manuel. Verdade. O professor João Virgílio, então, por favor. Boa tarde. Eu, de certa forma, vou chover no molhado. O grande desafio do ensino direito, de todo direito internacional, é a falta de competência técnica. Eu chamo de competência técnica, é a formação adequada dos profissionais, dos professores. Eu durmo juiz e acordo professor, mas não durmo professor e acordo juiz. Eu estou com meu amigo aqui, o Plínio Gentil, que é do meu grupo de pesquisa, procurador de justiça. Eu convivo com ele há um certo tempo, como amigo, né? Não é união homoafetiva ainda, né? Que eu tenho minha esposa, ele tem a dele também. Mas, por convivência, por imitação, talvez eu pudesse fazer algumas coisas do serviço dele de promotor, mas eu não posso fazer o trabalho dele por imitação. Agora, como professor, eu posso fazer o trabalho por imitação. Mas não é justo isso. Eu posso dizer assim, mas nós fomos formados assim e nos demos bem. Pô, mas como poderia ter sido tão melhor nós poderíamos ser se tivesse sido diferente? Ou será que na relação sadomasoquista nós gostamos do que sofremos, na relação que tivemos, e agora nós repassamos esta mesma relação para os outros? Aí nós teríamos que ir para o divã. Aí é outra história. E nós reproduzimos nos alunos o que tivemos. Gente, aí nós temos que passar por todas as relações que nós debatemos na pedagogia, no estudo com os alunos, durante 4, 5 anos, e na pós-graduação, outros tantos anos, e dissertações e teses que nós enfrentamos todas as semanas. Gente, a educação é um conhecimento específico. E nós a desprezamos. O meu projeto no meio jurídico chama-se Projeto Cavalo de Troia. É a coragem de debater e de discutir tudo isso. Então, o grande desafio é esse. Esse é o grande problema. Os outros, gente, vêm depois. Eu tenho que chegar para vocês e perguntar, como eu perguntei na hora do almoço, humildemente, para o professor Sérgio, que teve que pegar o avião para o sul, da Luterana, né? A respeito da sanção do direito internacional. Eu conheço algumas coisas, porque eu aprendo de tanta convivência, eu aprendo direito também, né? Mas, é claro, não é meu conhecimento específico. E aprendi uma porção de coisas com ele na hora do almoço. Porque eu também me interesso, eu sou cidadão. Eu quero saber o que eu faço com aquele escroto daquele deputado que faz apologia à tortura, se eu posso colocá-lo na Comissão de Direitos Humanos ou não. Como cidadão, eu quero saber. Eu não sou especialista em direito internacional, mas eu quero saber, como cidadão, o que eu posso fazer. Então, eu tenho que perguntar para o professor de Direitos Humanos do Direito Internacional. Eu não vou me meter a besta, porque não é minha área específica. Eu preciso consultar quem é. Agora, na educação, gente, então, desafio número 1, professor Salem, quando você disse o primeiro problema é seduzir, e você acha que foi retórica, eu diria para você, não foi apenas retórica, professor. Dependendo do que você entende essa sedução. A psicologia diz, e aí você vai ler as inúmeras questões de aprendizagem hoje, você vê a questão da aula expositiva, gente, é apenas uma das inúmeras possibilidades. A aula expositiva é uma coisa que você tem algumas raízes no Ratio Studiorum, que é de 1599, portanto, tem quantos anos? Não tem 500 anos, né? 1599, já fez 500 anos? Não, né? Ratio Studiorum, 1599. Guia das Escolas Cristãs do La Salle, que é de 1700, mas ela já é questionada nas lições de coisas
que é da Escola Nova, já é de 1800 e qualquer coisa, já é um negócio que vem, não é unanimidade em lugar nenhum. Sabe, é uma coisa que eu posso até dizer, eu vou fazer assim, eu aprendi assim, mas e os outros? E os meus colegas? E os fracassados? A gente vê partilhado na internet, eu vi ontem, um colega meu partilhou aquela história. Nós tivemos uma infância que a gente tomava água no Ribeirão, a gente não usava cinto de segurança e mostra todas aquelas crianças numa rural velha, lotada de criança. Mais isso e mais aquilo, e nós sobrevivemos. E eu pergunto, e quantos morreram quando aquela rural bateu e não tinha cinto de segurança, não tinha airbag, não tem nada, e todos morreram? Você sobreviveu, mas quantos morreram? Você tomou aquela água e ainda sobreviveu. E quantos tiveram, que chamava de barriga d'água, não sei o que lá, e morreram? Mas a gente levava castigo físico na escola e nós sobrevivemos. E quantos ficaram traumatizados e ficaram à beira da escola e abandonaram a escola pelos traumas que sofreram? E vamos perguntar no ensino superior. Nossa escola foi assim e eu aprendi e hoje eu sou professor de uma universidade. E quantos fracassaram? Nós não podemos, gente, esse discurso de que eu fiz assim, de que eu tive assim, que meu professor foi assim e eu faço assim, não dá para levar adiante. Nós temos que falar assim, olha, para ser juiz, eu estudei 5 anos numa faculdade, eu fiz um cursinho, eu me submeti a um concurso escorchante da minha mente e do meu coração e dos meus sentimentos, depois eu fui fazer uma escolinha judicial. Para ser professor eu não faço nada. E eu aceito que isso é natural, ser professor é natural. Não é, gente. Aí depois você vai para classes de 30, 40, 50, 80, 100, 120 alunos. Não é. Não existe só um método, não existe só uma coisa. Aí você vê, preparar a aula, fazer projeto, discurso, lidar com turmas, lidar com histórias, lidar com afetividades, lidar com expectativas, lidar com problemas, lidar com relacionamentos entre turmas, lidar com avaliação, lidar com retorno. Gente, tudo isso exige... Você 6 meses discutindo só a questão do método de caso e ainda chega no final e fala, e o que é? Agora imagina a pedagogia toda. Todos os problemas, todas as questões. Então, gente, desafio número 1. Desafio número 1. Nós temos que derrubar todas as cidadelas em relação a ser educador. E sabe, olha, ser educador é competência técnica e compromisso político. Enquanto não tiver isso, nós vamos ficar acreditando que nós estamos reproduzindo o melhor e podemos estar reproduzindo o pior do que tivemos e que achamos que foi bom para nós, e talvez tenha sido até na relação sadomasoquista, e que nós ainda não caímos no divã do analista. Eu estou fazendo, e aí eu vou concluindo, o meu segundo pós-doutorado, eu estou fazendo lá na UFPE. E eu perguntei, eu quero saber, gente, porque quando eu entrei pela primeira vez na Faculdade de Direito, disse para vocês que foi um choque muito grande, e os anos foram se passando, eu fui estudando ensino direito e tal, e chegou um momento que eu achei que eu devesse descobrir dessas 1.200 e tantas faculdades de direito, tantos cursos que eu avaliei, tantas pessoas que eu conheci nessa trajetória, eu falei, isso deve ter um DNA. Eu falei, eu preciso descobrir o sequenciamento desse DNA. Será que eu vou achar esse sequenciamento? Como são 2 cursos de direito que foram criados no Brasil, e ele não é tão antigo assim, então, se você for falar, por exemplo, de aula expositiva no Brasil, não tem 200 anos. É 1827, então também é uma história muito curta. E ruim, viu, gente? Minha pesquisa está mostrando que antigamente a escola não era boa, não, hein? Não vão falar, vou seguir o que era antigo porque era bom, porque era ruim. Os testemunhos que eu estou pegando nos livros de história do Veiga, lá de Recife, que é uma coleção desse tamanho assim, de história, da Faculdade de Direito de Recife, as histórias de Clóvis Bevilacqua, da Faculdade de Direito de Recife, os testemunhos de Rui Barbosa, da USP e de Recife,
Os testemunhos que eu estou lendo nessa origem do direito do Brasil não é de encômios e elogios, não. É muito ruim olhar o passado. A gente não olha o passado para copiar o passado para o futuro, não. A gente olha o passado para chorar. Na hora que o artigo estiver pronto, eu passo para vocês com os testemunhos deles, falando o que era, né? Para vocês terem ideia, o primeiro prédio do curso da Faculdade de Direito de Recife chamava-se Pardieiro. Isso só para falar da parte física, né, da parte externa. Aí eu estou procurando o DNA, né? Eu já tinha feito um pouco aqui da USP, quando eu fiz o doutorado. Aí eu falei, então agora eu vou fazer de Olinda, e depois eu vou para Coimbra para ver a avó de todos, estou concluindo. Mas você falou que tinha um pouco mais de tempo, então você perdoa um pouquinho. O curso de Direito, isso foi uma síntese que eu fiz lá de Olinda. O curso, e aqui já está um pouco do DNA, hein, para ver os desafios que a gente enfrenta. O curso de Direito nasce numa sociedade autoritária, 1820 e tanto, num império autocrático, dentro de um mosteiro católico, lá é São Bento, aqui é São Francisco, numa Olinda que experimentara o sopro do iluminismo, vindo do alto da colina do seminário fundado por Azeredo Coutinho, seminário de Olinda, lá que vieram os padres que fizeram, né, a Revolução no começo do século XIX, na província que acabara de sair de 2 revoluções, província lá de Pernambuco. Se a historiografia aponta que na biblioteca dos oratorianos da Madre de Deus eram lidas as obras dos iluministas, o que fora feito do escolasticismo jesuítico, cujos homens de negro foram expulsos do Brasil em 1759, alguns anos antes, meio século antes, teriam eles sido totalmente banidos da educação, tanto do seminário de Olinda quanto do nascente curso de Direito, ou o jesuitismo já estava internalizado nos educadores? Mora um jesuitinha dentro de cada um de nós. Do pior que existe do jesuitinha. E aquele iluminismo, o próprio Veiga diz, que é um iluminismo subtropical pedagógico. Olha, gente, eu acho que isso aí questiona muito. A gente questiona muito o texto, que desafios são esses que nós temos. Obrigado, professor. Muito bem, vamos às inscrições. Não há nenhum prejuízo, é claro, que todo mundo volte a falar, havendo tempo, né? Mas nessas inscrições eu vou tentar deixar 5 minutos, no máximo, por fala, e aí a gente gira depois, tá? Então, sim. Começando com a professora Clarissa. Por favor. Bom, obrigada. Fazendo um paralelo com o que a professora Manuela a Manuela estava comentando, da gente trazer aqui um pouco do que foi falado esses dias. Eu queria lembrar assim, 2 situações assim, que me chamaram a atenção. Primeiro, a generosidade acadêmica que eu achei de vocês, de compartilharem algo que não está pronto para a gente poder opinar. Eu acho assim, eu não sei muito nas outras instituições, mas acho isso assim também inovador. Porque é pouco usual, né? Em geral, as pessoas ficam nos seus mundinhos, fazendo as suas pesquisas e tal, e não tem esse compartilhamento, até porque é uma troca de ideias, né, que é difícil a gente fazer, né, às vezes, com outros colegas. E aí, né, essas críticas que apareceram, né, na realidade, acho que são críticas construtivas, são sugestões, elas foram muito centradas também nesses métodos e metodologias, e tem esse aspecto formal, né, da pesquisa, mas eu acho que quando eu comecei a ler e a tomar pé do que vocês estavam fazendo, eu, como
pesquisadora que também sou, também escrevo projeto, você vê que o objeto e a justificativa desse projeto de pesquisa são preciosos, assim, também é inovador dentro da nossa ciência jurídica, né, que foge um pouco de estudar jurisprudência, de estudar leis, estudar teoria, né, e aí fica aí o elogio. E uma das coisas que eu acho que eu separei para falar também, ainda sobre esse aspecto formal, é de que modo o resultado que vocês têm podem ser validados. Assim, foi falado que era um retrato, né, da situação atual do ensino do direito internacional, mas e quais são as possibilidades da gente validar isso? Ou seja, que foi o que o Paul falou quando fez a exposição dele. Será que os professores fazem, de fato, isso que eles estão falando? Então, não sei se vale a pena, depois, num outro momento, fazer o que alguns colegas já falaram, que é a pesquisa com os alunos. Ou, de repente, tentar, de alguma outra forma, ver pesquisas sobre resultados de performance desses alunos em alguma questão de direito internacional, né? Mas, como vocês apontam aqui, não tem muito direito internacional nos concursos, então acaba ficando complicado fazer isso. E aí, fazendo referência a uma questão que também foi falada, até, inclusive, acho que pela professora Paola, o desafio da gente também discutir a questão de gênero dentro do ensino do direito internacional, porque, durante algumas pesquisas que eu realizei, eu vejo que, durante muito tempo, isso não é uma preocupação. Nunca foi, né? Agora, talvez, comece a ser um pouco por algumas outras situações que ocorrem na nossa sociedade que vão chamando a atenção para isso, e eu acho que é uma discussão que merece também, de repente, ser destacada dentro do material de vocês, porque, pelo que eu li, eu acho que tem como vocês fazerem isso, né? E quando o professor Salem fala a respeito da sedução dos alunos pelo direito internacional, eu acho que eu tenho uma preocupação também. Eu conheci o professor Guido, e eu acho que, no meu pessoal, também tem uma preocupação com isso, que é a tentativa de você superar um pouco esse paroquialismo que os nossos alunos vivem, né? De achar que direito é código civil e tal, e mostrar para eles que tem uma cidadania cosmopolita, que foi o que até o professor mencionou a respeito de cidadania. Tem uma discussão de uma cidadania cosmopolita, né? Quais são os direitos que nós, cidadãos do mundo, temos hoje no mundo globalizado, no mundo contemporâneo. Então, eu tento fazer um pouco discutir um pouco esse lado, né? E tento sempre buscar, aí respondendo um pouco a provocação do professor José Virgílio, essa questão. Eu acho que, quando, vamos dizer assim, por mais que a gente não tenha a técnica específica para ser o educador, né, numa concepção da pedagogia, eu sempre vi, até agora, os professores estudando muito, se dedicando e buscando se aperfeiçoar e se aprimorar. Pelo menos é uma experiência que eu tenho tido. Então, o uso da tecnologia como ferramenta também, né, como instrumento, na realidade, de sedução desses nossos alunos. Tá? Então, era só isso. Muito obrigado, professora. Sim. Professora Yacir. Renovo os agradecimentos, renovo também a minha fala no sentido de que, uma vez professor, sempre professor, e uma vez professor, sempre aluno. Eu aprendi muito aqui. É uma pena que eu aposentei o ano passado, mas eu continuo trabalhando de forma indireta com o processo educativo, e eu apresento duas pequenas propostas que podem servir para alguma coisa, para a evolução do nosso direito internacional. Talvez. A primeira é a continuidade da pesquisa, que já foi mencionado aqui também, que a pesquisa deve continuar, talvez reproduzida em outros espaços, em outros locais. Como, atualmente, eu estou no espaço internacional, eu me proponho a fazer essa pesquisa com o apoio de vocês, a orientação de vocês,
em 2 ou 3 grandes centros, que seria, por exemplo, Estrasburgo, que é um grande centro de direito internacional. A gente pode escolher uma cidade, talvez Lausanne ou Genebra, porque eu moro bem perto dessas cidades, e Paris, eventualmente. Mas vocês poderão desenhar e contar com o meu apoio para a efetivação dessa pesquisa. Eu tenho tempo, eu recebo salário de aposentada, eu moro sozinha, eu gasto comigo e com meus estudos. Então, eu tenho disponibilidade de tempo e financeira para trabalhar, para continuar trabalhando de forma livre, sem precisar pedir ao reitor da universidade para me liberar para fazer parte de um comitê científico. Então, eu estou à disposição de todos vocês. Meu e-mail já foi divulgado junto com o de vocês. Qualquer contato, livro, xerox, biblioteca, meu apartamento, está tudo à disposição. Tem 2 pequenos quartos, está tudo à disposição. E a segunda... Mas eu nasci livre. Eu nasci livre e tive um pai que me ensinou muita coisa maravilhosa, tive uma mãe maravilhosa. Minha mãe foi professora um tempo, aí, quando conheceu meu pai falou, não, você vai ficar em casa e nós vamos ter 10 filhos. Tiveram os 10 filhos e minha mãe ensinou todo mundo alguma coisa, tanto manual como intelectual. Aí, essa é a primeira proposta. Me coloco à disposição para o que deve é. A segunda proposta é da criação de um comitê internacional, de professores, de alunos, de quem queira participar, aqui no Brasil, Comitê Brasileiro de Direito Internacional. E também posso ajudar, porque eu já tenho conhecimento, eu participei já como ouvinte de 2 reuniões do Comitê Francês de Direito Internacional, fiquei apaixonada, porque eles discutem o conteúdo do direito internacional e, eventualmente, um método de ensino, mas isso não tem na França, porque é o plano em 2 partes, quem sabe o conteúdo consegue fazer o plano, então você tem que morrer de estudar para poder viver corretamente lá. Então, o negócio é estudar. E eu sou eterno estudante. Fico muito feliz com isso. E deixo aqui uma mensagem pequena, mas que, para mim, sempre foi fundamental. Primeiro dia de aula, na Universidade Federal de Viçosa, primeira semana de calouro, né? O curso foi criado em 10 de outubro de 91, para começar em abril de 92. Aí, na primeira semana, primeiro vestibular, primeira turma, Manuela faz parte da segunda. A primeira turma chegou na minha sala, assim, alguns, né? Marcelo Varela, que hoje é professor maravilhoso, também fez doutorado na França. Eu fui na tese dele. Com a maior alegria, assisti a defesa da tese do meu aluno, e eu não era nem doutora ainda, eu estava fazendo doutorado. Mas eu fiquei feliz de estar ali. Então, chegou Marcelo Varela, a Lorena, 5 alunos, cada um de um estado. Cada um mais exigente do que o outro. Marcelo tinha vindo de São Paulo, paulista, top, e lá, roça, né? Viçosa é uma roça, a Adriana conheceu. E eles viraram e falaram, professora, o que esse curso tem para oferecer para nós? Eu olhei e falei, olha, a única coisa que eu posso falar com vocês é o seguinte, eu estou estudando aqui, porque tem 10 anos que eu não abro um livro de direito, e nós vamos começar juntos. Resultado, cada turma gerou pelo menos 1, 2 ou 3 profissionais na área de direito internacional. Professores, doutores, e eu fico muito orgulhosa disso. E o primeiro contato que eu tive, pessoal, com o professor Paul Lagarde, ele falou o seguinte, eu falei, professor, o senhor aposentou, professor emérito, professor Paul Lagarde, grande nome do direito internacional, aluno do Batfol. E eu falei, qual a mensagem o senhor teria a passar para mim? Porque tem hora que eu fico pensando, o que eu estou fazendo aqui com isso, estudando, e escrevendo, lendo, o que eu... Ele falou, e assim, a grande alegria da minha vida são meus alunos. Obrigado. Professora Paula, por favor. Tá. Obrigada. Estou maravilhada com a sua generosidade, professora. Muito obrigada. Eu adorei a sua fala, professor Virgílio, e eu vou fazer só alguns comentários. Quando eu estava lendo o paper sobre os desafios,
eu pensava na nossa situação. E eu vou fazer questão de uma coisa que eu já falei ontem, a importância do contexto sociopolítico e normativo de todos estes assuntos. Por quê? Porque vocês falavam da necessidade de reivindicar a importância do direito internacional, que todo mundo pensa que o direito internacional é só para poucas pessoas, da distância que os estudantes sentem do direito internacional com a realidade, do coitado internacionalista, ninguém toma em conta ele, e do desinteresse geral do advogado e da população pelo direito internacional. Para nós, nenhum desses é um desafio. Por quê? Eu acho que por muitas coisas diferentes. A primeira normativa, a Constituição de 1991, já votou o direito internacional, direitos humanos, direito humanitário e direito penal internacional como norma constitucional. Então, a gente não tem mais a briga que vocês estão tendo agora, há 25 anos atrás. Segundo, a Corte Interamericana dos Direitos Humanos tem condenado a gente desde... já perdi a conta, né? São 16 sentenças que a gente tem no sistema interamericano. Então, essa realidade fez que a situação do direito internacional e o interesse dos estudantes para o direito internacional tem mudado muito. Quando eu comecei a estudar direito internacional, em 1998, 99, eu acho que eu era a única na minha faculdade. Agora, todos os meninos querem ser advogados do direito internacional. Todos eles. Eu tive que haver uma turma voluntária para os meninos do 4º semestre, porque eles foram lá na faculdade. Olha, por que eu tenho que esperar até o final da carreira para estudar direito internacional? Eu quero estudar agora. E foram eles que pediram, né? E agora eu tenho uma turma gigante, não sei o que eu vou fazer. E não é obrigatória, que pior ainda. Então, eu acho que a nossa realidade sociopolítica, o problema do conflito armado, o problema do direito internacional humanitário, o problema do direito penal internacional na Colômbia tem feito com que os desafios para você sejam completamente diferentes do que para a gente. E aí, eu pego algumas coisas do que a professora Manuela falou e o professor Jair Filipe falou. Claro, eu percebo que no contexto atual para vocês é muito importante fazer questão com a importância do direito internacional e a superioridade hierárquica do direito internacional por cima do direito nacional. Para nós, é tudo o contrário. Há 2 anos atrás que estou falando com os meus estudantes, a gente não pode falar mais de monismo, não pode falar mais de dualismo, isso já não presta. Isso foi um século atrás. Agora, a gente tem que olhar para novos modelos. Aí eu pego a fala do professor Bogdan, o diretor do Max Planck, que ele fala que o monismo e o dualismo são zombies, são dos mortos-viventes. Aí eu fiz um artigo que se chama Zombies versus Frankenstein, porque o novo modelo é um Frankenstein, que é a proposta do pluralismo constitucional. Então, claro, eu já não ensino mais monismo e dualismo. Eu falo isso foi um século. Mas eu sei que aqui no Brasil vocês têm que fazer questão com uma outra situação. Então, isso só para fazer questão da ideia de que a concepção do direito internacional, o uso do direito internacional, depende muito da situação sociopolítica onde você está ensinando o direito internacional. Eu já não consigo falar mais de monismo. Eu acho que eu jogo primeiro para a janela. Mas eu sei que aqui tem que fazer questão. A outra coisa tem que ver com o uso dos autores clássicos europeus. Claro, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, era muito importante falar do Kelsen, do Arciliotti, do Grotius. Agora, a primeira coisa que eu faço na minha aula é dizer, olha, isto aqui tem uma origem colonialista, europeia, a gente tem que tentar fazer uma coisa diferente. A referência é esta, mas você precisa mirar além disso, né? Então, mas eu sei que isso tem a ver com que a gente na Colômbia está usando o direito internacional há muito tempo. Eu não consigo me lembrar um só ministro da nossa Corte Constitucional, o presidente da República, o funcionário assim muito importante que ele não fale no dia a dia do direito internacional. Então é diferente, e essa é a diferença dos desafios que tem vocês e os desafios que tem a gente, né? Só isso. Muito obrigado, professora. Professor Tiago. Bom, boa tarde. Queria renovar os agradecimentos mais uma vez. Eu elenquei alguns pontos que eu considero como desafios de acordo com a fala dos colegas que aqui estão. Uma provocação que eu faço
em termos de educação jurídica, seria se há ou não necessidade de uma licenciatura em Direito, já que nós somos bacharéis, se há, me perdoe pela minha laicidade, mas se há alguma discussão sobre um ano a mais de curso ou sobre implantar nas pós-graduações disciplinas inerentes à formação de um licenciado em Direito, que iria suprir essa lacuna no déficit de formação nas questões didáticas. E seria voluntário. Vai cursar a licenciatura quem tiver interesse numa formação aprimorada em relação à educação jurídica. Como eu disse, não estou dizendo que esse modelo vai solucionar o problema. Eu apenas estou trazendo a discussão. No meu caso, eu sou professor de Direito Internacional dos Direitos Humanos, eu disse isso na minha fala ontem, e se algum dos colegas quiserem se manifestar sobre a necessidade ou não, sobre a importância ou não, avalia ou não, ou a experiência na universidade de vocês de um ensino de uma disciplina especializada, que não seja só Direito Internacional público ou privado, porque eu percebi que as discussões se concentraram muito em Direito Internacional público e privado. Não é bem o meu caso, é uma disciplina optativa, mas que, como eu disse, vem sendo oferecida enquanto eu estou em sala de aula. Estou trabalhando agora, eu estou afastado, mas ela sempre foi oferecida. Outro ponto, outro desafio que eu considero é a minha larga intenção de replicar o modelo. Já falava com o Guilherme no intervalo do almoço. Estou ansioso para aplicar os questionários, aplicar esse modelo, a metodologia lá no Rio Grande do Norte. Nós temos 5 cursos de direitos em universidades, instituições públicas, e nós devemos ter uns 10 em universidades privadas. Como é um estado pequeno, eu acho que é o estado mais longe dos que aqui estão, tirando a Colômbia, é o estado mais longe. Eu fico muito feliz em terem lembrado do nosso Rio Grande do Norte, da UFRN. Pois pois é. A minha ideia é tentar replicar esse modelo de investigação lá. Como a professora Yaci bem disse, eu me coloco inteiramente, só não posso oferecer minha casa, mas eu fico inteira. Mas quem conheça o Natal, viu, pessoal? Vale a pena a replicar esse modelo lá. Eu queria também conclamar para que essa discussão ela fosse continuada, para que ela não se encerrasse só aqui, que eu tivesse, na condição de jovem internacionalista, como eu disse, eu tenho 35 anos, eu ainda estou em formação, ainda sou doutorando, apesar dos 10 anos já de UFRN, mas que eu preciso dessa formação continuada, para que eu me aprimore e, como o professor Jair falou, para as futuras gerações, porque eu ainda quero tentar que a geração que eu estou lecionando, que eu possa aprender a ensinar, para que ela possa se desenvolver cada vez mais em direito internacional. Um outro grande desafio seria trabalhar com os colegas e avançar nos PPCs, nos projetos pedagógicos dos cursos, sobre a importância do direito internacional. Porque, como o professor Jair disse, infelizmente, na UFRN não é tão valorizado. Isso eu não estou aqui contando choradeira, não é isso, mas eu entendo que é uma necessidade. Todos os professores de direito deveriam conhecer um pouco de direito internacional. Assim como eu, professor de direito internacional, conheço um pouco do que eles lecionam para poder ensinar direito internacional. Mas essa via não está sendo de mão dupla. Na fala da professora Manuela, eu achei muito interessante a experiência dela de levar os alunos ao campo. Um dos pontos que eu trago para motivar os meus alunos, já que é Direito Internacional dos Direitos Humanos, é que o primeiro caso do Brasil na Corte Interamericana foi o caso Gilson Nogueira de Carvalho, é de Macaíba, é vizinho a Natal, é na região metropolitana, e o Brasil foi absolvido por falta de provas. Lógico, mataram todas as testemunhas. Como é que ia ter prova? Não teve como, né? Então, motivo para o aluno não está distante, não. Fica 20 quilômetros de Natal, Macaíba, já está conurbada, na região metropolitana. Já vou concluir, professor. Então, trazer mais desse cotidiano seria muito interessante. A integração acadêmica, que esse evento aqui é um evento de integração acadêmica, mas no Nordeste, e aí falo agora, não sei se o professor Paulo também vai manifestar sobre isso lá com relação a Pernambuco, mas eu acho que falta um pouco mais de integração acadêmica para discutir os desafios de ensino do direito internacional lá na região Nordeste.
E também voltasse um pouco mais, eu concordo com a professora Paola, eu acho muito interessante ler os clássicos, li vários, ainda tenho muitos para fazer a leitura, mas reconheço a força da doutrina latino-americana, e lá no Rio Grande do Norte nem sempre os meus colegas potiguares sentem-se latinos. E eu acho que falta um pouco disso, dessa latinidade na nossa doutrina, nas nossas pesquisas. Eu acho que esse também é um desafio para os professores de Direito Internacional desenvolver... ninguém diz que o Papa é argentino, diz que ele é latino-americano. Então, eu vou ensinar Direito... Pois é, eu vou ensinar Direito só olhando para a perspectiva brasileira ou europeia? Não, também tenho que olhar para o que se produz na Colômbia, no Chile, no México, em estados que, inclusive, estão mais avançados em certos pontos. Muito obrigado, mais uma vez. O Papa não só é latino-americano, como é a prova de que existe um jesuitinha em cada um de nós, né? Professor Arthur. Bom, obrigado mais uma vez pelo convite. Sally, GV, Tri. Bom, na verdade, eu só queria retomar alguns pontos com relação à pesquisa, né? Eu acho que a gente começou a falar algumas coisas e, claro, está tudo relacionado. Mas, enfim, não é nada demais. Lendo o working paper, o quinto, né, que vocês escreveram, eu dialogo um pouco aquilo que a Paula também mencionou, que quando você lê o working paper, você começa a entrar em um pouco de depressão, assim. Você fala assim, nossa, tadinho do professor de internacional. Então, o que falta, né? O que está nas entrelinhas daquele working paper? Falta reconhecimento de tudo, né? Então, falta um reconhecimento da disciplina. Será que é direito ou não, né? Será que é perfumaria ou não jurídica? Então, falta um reconhecimento de inteligibilidade, que é uma coisa que eu escuto na faculdade. Nossa, professor, internacional é a matemática do direito, é muito abstrato, muito longe, não tem concretude alguma. Um reconhecimento de carreira, né? Então, tem uma questão de, professor, mas você é a velha história, né? Você... O que eu vou fazer com direito internacional? Aí eu digo, bom, sou professor. Aí eles fazem aquela cara de professor. Aí eu falo, bom, além de professor, você pode fazer outras coisas, para atuar em organização internacional, fazer diplomata. Mas, assim, né, só dando alguns exemplos. Então, tem uma questão de subalternidade, digamos assim, brasileira, pessoal profissional, que se refere ao direito internacional, que eu acho que teria que buscar ser superada. Então, que está relacionado, de uma certa forma, a uma estreiteza do ensino jurídico como um todo. Então, qual o tipo de profissional a gente quer formar? Será que a gente tem consciência disso? O horizonte, pelo que eu vejo nos ensinos jurídicos no Brasil, o horizonte profissional é bastante estreito. Não estou dizendo que não seja possível, estou dizendo que o horizonte... No Brasil, quer dizer, na realidade que eu vivo também. Brasil, São Paulo, que é onde eu conheço a realidade do ensino jurídico. Mas imagino que a visão que o aluno tem quando ele entra na faculdade também, que contribui para isso, é um horizonte profissional estreito. Eu só posso ser advogado. Não que isso não seja relevante, é óbvio que é, mas advogado, juiz ou promotor. Então, tem uma questão de... Acho que tem vários tipos de feixes de ausência de reconhecimento que esse relatório mostra. Então, tem um reconhecimento da disciplina, da carreira, reconhecimento da inteligibilidade do curso. Então, e o que a gente faz para lidar com o reconhecimento? Lembrando o Honneth, né? Então, reestruturação dos padrões de valorização. Então, tentar mostrar como que o direito internacional público ele pode, como a simbologia ou a forma de ver o mundo pelo direito internacional pode fazer sentido. Mas também eu fiquei pensando que, apesar de ser interessante buscar o reconhecimento do direito internacional público, eu vejo muito no tom do working paper, um tom daquilo que a gente partilha nos corredores e talvez aqui na mesa, quase que um problema de... Eu vou ser bem delicado no que eu vou dizer, então, apesar de parecer um pouco chocante, parece um pouco quase um problema de autoestima do professor de internacional. Nossa, não serve para nada, né? Quase que é um momento de autoajuda que a gente está fazendo aqui. Nossa, será que a gente funciona? O que eu estou fazendo aqui, né? E, na verdade, acho que passa por uma questão de um exercício de autocompreensão do professor sobre ele mesmo, sobre o seu papel. Então, claro, a gente tem que lembrar, eu lembro dos tempos de graduação, a gente também, os alunos não gostam de todas as disciplinas. Lembrando do reconhecimento da disciplina. Não, eu não gosto. Bom, não vou falar quais disciplinas eu não gostava aqui que está sendo registrado, mas, de qualquer maneira, a gente não gostava de todas as disciplinas do curso. Eu, obviamente, gostava de internacional, mas outras nem tanto. Então, claro, a gente tem uma incapacidade de encantar todos os alunos. Não tem como fazer todos gostarem de internacional. Tem alguma coisa que faz com que as pessoas não gostem. Então, a gente vai ficar chorando. Não, tudo bem, acontece. O que é interessante é pensar que talvez seja alguma coisa exaustiva para a gente,
é, a cada 6 meses, pelo menos no Mackenzie, a cada 6 meses, a gente tem que renovar o discurso, reinventar e sempre reencantar os novos, que a partir do momento que é o que eu escuto na aula, pô, professor, acabou o semestre, agora que está ficando legal, a gente não vai ver nunca mais internacional, porque são só 6 meses. Eu falo, acabou. Agora internacional privado, que vocês vão ter mais para frente, mas, enfim, é outra coisa, ou não. Mas ainda assim entender, ou não. Mas entender, no final das contas, que o objetivo é muito mais, talvez, manter o interesse daqueles que têm curiosidade, daqueles que potencialmente podem se interessar, do que tentar conquistar todo mundo, seduzir todo mundo. E uma coisa que eu penso muito, e vai um pouco ao encontro daquilo que a Yacir mencionou, é a grande dificuldade de que te sente um grande esforço de reinvenção individual, né? A gente enxuga gelo a cada semestre com novas turmas individualmente na sua disciplina, no seu curso. Então, isso que diz, bom, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Então, uma elaboração conjunta, institucionalmente mediada, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Como fazer... Por que as pessoas gostam de penal ou de ambiental fora do direito? Assim, aí eu concluo em 5 segundos. Porque antes da faculdade de Direito, eles são expostos ao conteúdo de penal, civil, a família, não sei o quê. Pensar formas de atuação conjunta da academia internacional de como fazer atingir o público antes e depois da faculdade para se interessar mais por um tema. Eu não sei exatamente como, mas eu lembro muito que o CNPq tem aquelas questões de vamos fazer a aproximação da ciência, do ensino fundamental e médio. Então, será que a gente tem que pensar em estratégias fora da academia, fora da universidade, e antes e depois da universidade para aumentar o encantamento? E aí, por fim, aí eu termino uma outra questão, também lutar um outro desafio, e aí isso é um desafio que eu retomo da mesa passada, que é a única que eu vi, porque ontem não consegui vir, buscar evitar manter a nossa narrativa sobre o direito internacional público nas aulas, na discussão de métodos, em discussões como essa, uma lógica tradicional de divisão de disciplinas, evolucionismo, fragmentação, ou seja, ressignificar as narrativas por parte do próprio docente. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado. Obrigado, professora. Professora Karina. Bom, tentando fazer aqui um comentário breve sobre tanto que eu escutei hoje, ontem, eu queria sintetizar em 3 pontos principais o que eu gostaria de falar. Primeiro ponto, 2 pontos com relação aos desafios, não é? Que é o objeto da mesa, e eu sintetizo esses 2 desafios. Primeiro seria na palavra de construção. Eu vou explicar o que eu quero dizer como construção. E um segundo ponto, construção, esse segundo ponto ele é complementar ao primeiro, aqui seguindo a metodologia das 2 partes, não é? Uma construção modesta. E aí eu vou explicar o que significa esse modesto. E uma terceira contribuição seria com relação ao campo do direito internacional, que eu tenho algumas observações a fazer com relação ao campo existente hoje no nosso âmbito nacional. Então, um primeiro ponto com relação à construção. Eu acho que o primeiro ponto da construção como desafio na nossa área é realmente cortar os laços da imitação, não é? Eu vi várias manifestações nesse sentido, e eu acho que há realmente muita imitação de teorias internacionais e nacionais, que são replicadas como se fossem novas, mas muitas vezes datam de séculos e séculos, e nós continuamos falando sobre isso. E só para fazer uma contraposição a algo, acho que alguém falou, não me lembro mais quem falou, mas que ter uma experiência em universidades fora do país, isso não significa importar teorias de fora, né? Eu acho que até muitos professores que não tiveram oportunidade de sair do país replicam muito mais teorias de fora do país do que os que saíram. Então, eu digo por experiência própria que eu realmente não importei nenhuma teoria. A única coisa que eu importei da minha experiência, especificamente na França, no doutorado na França, foi o método, metodologia, delimitação, e foi isso que eu trouxe, e é isso que eu pretendo contribuir para o resto da minha vida, com método. E método, eu chamo método. Não falo metodologia, eu não teorizo, eu não raciocínio sobre o método, né? Eu não faço metodologia, eu penso em método. Então, eu acho que ela tem que ser sem imitação, uma construção sem imitação,
uma construção com exemplos nacionais. Gostei muito do que a Manuela falou sobre o caso nacional, a situação nacional diante de uma mineradora que estiver no território nacional e quais são os impactos dessa situação a contribuição do direito internacional para as situações locais. Então, gostei muito desse exemplo de como construir, não é, de forma inovadora, etc., sem precisar trazer teorias, né? A gente tem que construir com base no local e construir sem imitar. Então, esses são 2 pontos com relação à construção. O segundo ponto, com relação a sermos modestos, não é? Eu acho que não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo. E realmente... muitos debates aqui, tem que tratar todo o conteúdo, tem que tratar todo... É impossível, praticamente impossível, pensando em ensino, não é? Minhas observações estão diretamente ligadas ao ensino. Não dá para fazer tudo, tem que fazer um recorte. E aqui no recorte, eu gostei muito da intervenção do professor Jair, e também sigo mais ou menos a mesma lógica de que o meu recorte ele é jurídico e o meu recorte ele é um posicionamento investigativo também, seguindo suas palavras, porque eu acho que a gente tem que trazer a realidade, os fatos com base no cimento. Eu gostei muito dessa palavra cimento, né? Acho que passar a base é o fundamental e depois para que as pessoas possam caminhar com as próprias pernas, não é? Então e aqui eu faço uma crítica. Acho que muita gente faz muita coisa, né? E aqui sem críticas individuais, pelo contrário, mas muita gente pretende fazer a história do direito internacional, pretende fazer filosofia, enfim, sociologia do direito internacional, etc, etc, sem crítica nenhuma a ninguém, mas eu acho que a gente não é modesto, porque a gente quer fazer tudo sem ter recurso a todos os instrumentos. Então, quem tem recurso aos métodos da história, acho que faz com legitimidade, mas nós, professores do direito, profissionais do direito, professores do direito, nós achamos que podemos fazer tudo sem ter conhecimento do método, né? Sem saber ir procurar no arquivo, sem saber ir procurar. Então, não é replicar, não é imitação, é ter acesso aos métodos de cada ciência. Cada ciência tem uma complexidade tão intensa, não é? Relações internacionais, política, é tão intensa, é tão complexa, que se eu não tiver acesso a esses métodos, eu não posso replicar, não posso imitar. Então, concluir esses 2 pontos do construção, de modo modesto. E o terceiro ponto, com relação ao campo, em 30 segundos, acho que o nosso campo está aí, ele existe na realidade, porque os nossos currículos inserem a disciplina de Direito Internacional. Falando a linguagem dos alunos, prova do AB cobra Direito Internacional, concursos federais cobram Direito Internacional. Então, nem que não seja pelo conteúdo, mas por esses recursos utilitários que muitas vezes estão na mentalidade dos nossos alunos, nós já temos esse campo conquistado. E eu acho que esse campo ele existe muito mais pelos recursos humanos. E eu fico muito feliz de ver um conjunto de professores aqui com dedicação exclusiva em letra maiúscula, não é? Porque é o que existe muita dedicação exclusiva com letra minúscula, que não é professor, que não faz realmente pela vocação do ensino. E eu não vejo isso nas outras áreas do direito. Eu não acho que o direito civil e o direito penal eles possuam uma melhor base, porque eles não estão falando sobre isso. Eles não estão falando sobre isso porque eles não são professores de dedicação exclusiva com DE maiúsculo. Obrigado, professora. Professor Horácio. A gente só tem que cuidar com as observações absolutas. Na minha instituição, por exemplo, todos os professores de civil são de DE. Um deles, citado recentemente no STJ, que mudou a jurisprudência do STJ, que é o professor Rafael PTF, que é uma das maiores autoridades brasileiras em responsabilidade civil. Então, se a gente não conhece a realidade dos 1.300 cursos do Brasil, a gente não pode dizer que tem DE na área de direito internacional e não tem DE nas outras áreas. Nós temos, em várias áreas, professor de dedicação exclusiva, dependendo das instituições e das suas realidades regionais. Na UFSC, especificamente, que eu me aposentei, né, saí da UFSC, mas a UFSC é a federal brasileira com o maior número de professores de dedicação exclusiva. Nós temos em todas as áreas professores de dedicação exclusiva. Acho que hoje só não tem no processo civil, mas já teve. Neste momento não tem. Eu era professor titular de Teoria Geral do Processo e me aposentei. Quero fazer algumas observações pontuais. Primeiro, sobre a licenciatura em Direito. Não tem sentido. Se não fosse por um argumento legal,
A formação para o magistério superior se dá na pós-graduação. Está escrito com todas as letras na LDB. Você só pode ser professor de ensino superior se você tiver pós-graduação, preferencialmente mestrado ou doutorado. Nós não podemos querer que a graduação supra a carência da pós-graduação. Acho que a luta é outra. A luta é para que a pós-graduação, tanto a especialização quanto o mestrado quanto o doutorado, tenham conteúdos mínimos de formação pedagógica. Acho que essa é a luta que tem que existir junto ao Conselho Nacional de Educação. Inclusive, na palestra que eu estava com o Baroni em Fortaleza, eu ressaltei isso, porque antigamente nas especializações era obrigatório, hoje nem nas especializações é obrigatório. No mestrado, hoje, em torno de 100 mestrados brasileiros em Direito, tem pouco mais de 10 que têm a disciplina de metodologia do ensino. Então, fica muito difícil, realmente, que a gente forme professores se a pós-graduação, que é quem tem esse papel, não faz. Com relação a outra observação que eu queria fazer, porque tem essa febre de criar disciplina, né? Eu vou ler algumas disciplinas aqui. Direitos humanos, direito do consumidor, direito da criança e do adolescente, direito do idoso, direito ambiental, direito previdenciário, direito desportivo, direito eleitoral, direito da tecnologia, direito da propriedade intelectual, direito bancário, direito cartorial, processo eletrônico, arbitragem, mediação, conciliação, e provavelmente vocês lembrariam de outras. Nenhuma delas é obrigatória pelas normas do MEC. E os professores dessas áreas acham que deveriam ser. O direito internacional sempre foi, com exceção do período de 72, ali, que ele era optativo, estava na lista, e as instituições poderiam colocar ou não. Então, eu acho que a área de internacional, nesse aspecto, está reclamando de barriga cheia. Ela tem uma área que tem um campo consolidado na legislação historicamente, enquanto outras áreas que são fundamentais, e ninguém vai me dizer que criança e adolescente, idoso, ambiental, etc., não são importantes. E não são disciplinas obrigatórias. A maioria dos cursos não as tem. Então, não dá para nós acharmos que... Esse é um dos problemas dos professores de todas as áreas. O que eu vejo aqui no internacional, se tivesse um encontro de comercial, de civil, de penal, iria ver a mesma coisa. Nós olhamos apenas para o próprio umbigo. Nós achamos que a nossa disciplina é a disciplina mais importante do currículo, a que tem que ter a maior carga horária, a que tem que estar no melhor local estratégico na grade. Eu já sou de uma posição radicalmente oposta. Eu acho que as grades obrigatórias devem ser o mínimo de conteúdos, e nós temos que acreditar na autonomia dos nossos alunos para fazerem suas escolhas, como é nos Estados Unidos e em outros países. Que as instituições também têm autonomia para fazer as suas grades. Eu sou contra essa imposição. Hoje, uma grade de direito tem 80% do seu conteúdo, no mínimo, imposto por norma federal, deixando muito pouca flexibilidade às instituições. Acho que uma das saídas para resolver o problema seria que a gente tivesse no direito o que se tem na medicina. A residência. Esse é um discurso que existe desde os anos 80, não estou inventando, a possibilidade da gente ter uma residência jurídica de 1 ano ou 2 anos. A pessoa terminaria a faculdade de 5 anos, seria clínico geral, como o médico é clínico geral, e aí ele faria uma residência onde ele teria uma formação prática direcionada, claro, teórico-prática direcionada, como acontece na medicina. Acho que pode ser uma saída, inclusive, na proposta de revisão das diretrizes curriculares, eu fiz essa sugestão ao professor Baroni. Eu tenho sérias dúvidas de que isso apareça no documento final do Conselho Nacional de Educação, mas não custa a gente sugerir. Eu acho que assim, 2 questões que a gente tem que pensar. Nós temos que ter uma formação, nós temos que ter uma formação geral. Nós não temos que ter formação na graduação para docência, nós temos que pensar nisso na pós-graduação, e nós temos que pensar num mecanismo de especialização profissional, que talvez o ideal seja a residência. E aí, 30 segundos sobre um tema que eu não posso deixar de falar. Eu já mostro a plaquinha. A solução de futuro para todo o ensino, não só para o direito, é acabar com as caixinhas. Por quê? Porque não é o direito internacional, o civil, o penal. Hoje, as relações... Hoje, qualquer problema jurídico envolve um conjunto de direitos distintos. Nós temos que pensar um modelo, e a medicina já faz isso há muito tempo, com o PBL, talvez pensar um modelo no qual a gente acabe com as caixinhas e passe a trabalhar problemas, começando de problemas simples até chegar a problemas complexos no 5º ano, envolvendo todos os conteúdos. É isso. Obrigado, professor. Professor Diego. Enfim,
É muita coisa, né? E várias dimensões de discussões, e o diálogo não se dá de maneira muito linear, então é difícil sintetizar. Vou fazer o possível tentando aproveitar um gancho de algo que eu gostaria de ter falado ontem e acabei não tendo tanto tempo assim na minha mesa, mas durante o paper, e aí começando pelo paper, ele fala quais são os desafios. Ele enumera relação com outras disciplinas, né, que seria um direito de segunda categoria, 1.2, direito internacional como uma disciplina para poucos, elitizada, uma desvalorização acadêmica e profissional da disciplina, e quinto ponto que tem no paper é desinteresse generalizado entre problemas estruturais, curriculares e metodológicos. O que eu tentei fazer um exercício de ontem, e provavelmente sem muito êxito e tal, é dar uma contribuição de uma possibilidade de atividade ser incluída no dia a dia da atuação profissional, pedagógica, que são os modelos de simulação e competições, enfim. Eu acredito que essa pequena, singela contribuição, da minha perspectiva, ela tem um potencial de atender a esses desafios iniciais, e aí eu depois vou falar que eu concordo, se eu tiver tempo, eu vou falar que eu concordo com o João, que o problema principal é outro, mas a esses desafios iniciais, porque ela permite promover uma aprendizagem ativa, active learning, reduzir a complexidade do mundo no limiar do que é cognoscível. Então, a gente simplifica o mundo num universo simulado para que se discuta um problema com chaves importantes. Ela permite propor uma perspectiva diacrônica para fatos e eventos temporais intangíveis. Então, eu nunca imaginei, antes de conviver com essas pessoas e criar uma simulação a respeito, como que era a negociação, ou, na verdade, antes de viver como governo de Estado, uma negociação com o governo federal, implementando um acordo feito perante uma organização internacional, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E aí você transportar os estudantes para esse universo, que é como advogado do governo do Estado de Minas Gerais, eles podem aplicar direito internacional no dia a dia deles, é algo que eu acho que tem um poder mágico de romper com esses 5 desafios, possibilitar a empatia por parte dos estudantes e outros participantes. Então, eles conseguem se enxergar lá, porque eles fazem o papel e encenam enquanto tendo aquele papel, e gerar uma compreensão multidimensional de fenômenos estudados. Você pode colocar os estudantes para simular o estado A, depois o estado B sobre o mesmo caso e obrigá-los a transitar e pensar com 2 chaves muito diferentes e integrar os sentidos ao intelecto. E aí, atualmente, tenho estudado um pouquinho de epistemologia feminista e tal, e essa divisão razão, emoção, eu acho que na minha perspectiva, é ilusória. Então, você integrar a emoção para a apreensão de conhecimento, eu acho que é um ganho importante, e explorar construtivamente diferentes fontes de pesquisa. É um estilo que você permite os estudantes a escrever, eles podem integrar música, literatura, recortes de jornais e tal. E aí eu queria citar mais um exemplo de um exercício pedagógico também com o potencial de atingir desafios, que foi algo que o Guilherme, que eu não vejo aqui presente agora, me narrou, que para explicar federalismo e numa aula de constitucional, salvo engano, federalismo, ele levou os estudantes para diferentes partes da USP e falava assim, olhe ao seu redor e veja qualquer objeto, alguma coisa que te toque agora, e quem tem competência para isso, e discuta um problema jurídico relacionado a isso. Aí o pessoal, cocô do pombo virou tema de direito, de federalismo, de constitucional, e acho que a mesma coisa poderia se aplicar ao nosso universo pequeno aqui do direito internacional, dessa caixinha. E aí eu tendo a concordar com o Horácio, acho que o caminho é romper com as caixinhas e, principalmente, com o João, no que ele disse, que para a dimensão do problema e todos os outros problemas, a gente aprender um pouquinho mais de pedagogia, da ciência, do transmitir conhecimento, eu acho que a gente... E é muito rico, e parabéns à organização de trazer um sociólogo ontem, trazer um pedagogo hoje, nos 2 dias, assim, porque acho que a gente tem muito pouca oportunidade de conversar, e esse exercício é extremamente rico nesse sentido. E, por último, se eu ainda tiver tempo e ninguém levantou a plaquinha porque não está cumprimentando alguém, vou aproveitar. Vamos lá. Eu queria me declarar muito contemplado pela fala da Manuela em várias dimensões, assim, e aí um outro desafio, talvez não no mesmo patamar que esses, mas que e a gente falou pouco, né, ultimamente, é tão difícil falar tão pouco de conjuntura política no Brasil, em qualquer espaço familiar ou o que for,
Porque ela penetra, concluindo, por favor, ela penetra tantas dimensões do nosso dia a dia. E eu acho que a Manuela levanta um que me preocupa demasiado, que é o patrulhamento, e que é algo que, tudo bem, a gente não existe uma liberdade de cátedra no sentido mais lato do mundo, mas existe um claro, e aí na minha perspectiva, e declarando como eu também me declaro hoje, depois de muito refletir de esquerda e tal, mas eu acho que existe um risco de grandes retrocessos, em particular, não numa perspectiva de esquerda, mas uma perspectiva liberal mais, enfim, burguesa, talvez, que é o cerceamento de divisões e de manifestações políticas que permeiam criticamente tudo que a gente faz aqui. Isso aqui a gente está reproduzindo ou não o status quo, e ignorar isso e falar que simplesmente somos vetores de algo que é dado e é assim que é, e pronto, eu acho que é muito pobre, mas, enfim. Já. Falando em cerceamento. Jefferson. Oi, meu nome é Jefferson Nascimento, eu sou aluno de doutorado na Faculdade de Direito aqui da USP. Até por, enfim, cacuete profissional, acho que uma coisa importante é esclarecer meu local de fala para falar a respeito nesse momento. Além de estudante, eu trabalho numa ONG Internacional de Direitos Humanos, então, de certa forma, eu considero um prático de direito internacional, porque eu aplico muitas das coisas que a gente tem aprendido durante a faculdade na atuação profissional com direitos humanos em uma ONG brasileira, especificamente. E dentro, um pouco, a partir dessa visão, eu queria retomar um ponto que foi muito bem tratado ontem, o próprio Diego já mencionou essa questão, e hoje foi mencionado também pela professora Manuela, que é a respeito da questão da aproximação do ensino, da pesquisa e da extensão. E a professora Manuela me ressaltou muito bem a questão de como a extensão ela pode ser uma forma de aproximar o nacional e o internacional, né? Como, de certa forma, talvez a extensão seja uma forma de fazer com que o direito internacional ele reflita, ele tenha algum tipo de contato com a realidade local, que foi algo que a professora Paula também mencionou. E eu acho que, é claro, isso não é de forma alguma crítica à pesquisa, mas a gente vê que talvez a extensão ela nunca aparece muito bem, né, nos debates, e mesmo ela sendo uma coisa muito presente, né, na Universidade Pública Brasileira, e eu até peguei um número aqui, por exemplo, na Faculdade de Direito da USP, hoje, há 68 atividades de extensão, porque hoje na Faculdade de Direito da USP, na graduação, você pode tirar créditos com atividades de extensão. Então, hoje tem 68 atividades de extensão credenciadas na Faculdade de Direito da USP, e o Departamento de Direito Internacional e Comparado tem 14 atividades de extensão. Quer dizer, hoje já tem atividades ocorrendo e geralmente elas não são tão vistas como sendo uma coisa importante. E aí, fazendo uma ponte com o que o professor Horácio mencionou anteriormente a respeito da questão dos desafios do ensino, que ele mencionou, o professor mencionou talvez a necessidade de nós pensarmos uma forma de residência médica, usar um pouco desse modelo como forma de aprimorar, né, o método do ensino jurídico. Eu gostaria de relembrar, né, e falar um pouco a respeito de extensão, como esse debate já ocorreu nos Estados Unidos e nós trouxemos ele para cá, e acho que a forma que esse debate foi trazido para cá não foi uma mera imitação, tem as suas peculiaridades, que é o debate a respeito do método clínico de ensino jurídico, né? Um debate surgiu nos Estados Unidos, uma crítica... As clínicas não são residência. Não residência, claro. Não é a mesma coisa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o método clínico que é um aprendizado jurídico a partir da prática, a prática jurídica ensinando, né? Você meio que inverter. A própria Fundação Getúlio Vargas tem um núcleo de pesquisa focando na questão do método clínico nas diversas áreas. E isso é uma coisa que ainda a gente não tem tanto nas faculdades de direito, né? A gente começa a ver uma proliferação, por exemplo, de clínicas de direitos humanos. A gente começa a ver uma quantidade grande de casos que chegam, por exemplo, ao sistema interamericano de direitos humanos que são levados por clínicas jurídicas, né, das faculdades de direito, várias universidades norte-americanas
que não são totalmente... Os Estados Unidos não estão totalmente dentro do sistema interamericano. A gente começa a ver faculdades americanas usando o sistema. Quer dizer, eles adaptando... Não, essa crítica da formação jurídica, ela sendo incorporada dentro do discurso e sendo dando vazão à utilização do sistema internacional. E, brevemente, eu sei que meu tempo está esgotando, trazer um pouco a condição de orientando, né, de doutorando na Faculdade de Direito da USP, dessas atividades de extensão que eu mencionei, que há 14 atividades de extensão hoje na Faculdade de Direito da USP, vinculadas ao Departamento de Direito Internacional. Eu auxilio o meu orientador a coordenar uma chamada Observatório da Política Externa do Brasil, que a ideia é justamente fazer com que os alunos de direito eles tenham contato com a forma como a política externa é criada. Debate número 1, enfim, isso não é direito, né? Então, está trazendo uma coisa para o direito que não é direito, mas a ideia justamente dessa atividade é falar como, na verdade, a política externa, existem elementos... um jurista ou alguém que estuda direito internacional, ele tem condições e ele tem um papel importante na formulação desse tipo de política pública. E a política pública, o direito internacional, ele é construído também nacionalmente. Como que essa construção se dá? Qual é o papel do executivo? Qual é o papel do legislativo? E como o operador de direito ele pode operar dentro desses sistemas? Muito obrigado, Jefferson. E a nossa última fala, antes do merecido café, é a do Caio. E... a maior pressão para tomar o café. Bem, assim, eu sinto aquela sensação de estar chegando no fim de um livro bom, né? Assim, eu, como me identifico como professor de direito, assim, a raridade de espaços como esse para discutir a prática da docência, os problemas que a gente enfrenta, é tão raro esse tipo de oportunidade que a gente, às vezes, quer que não termine. Mas o tema aqui, e nesse sentido, eu queria primeiro, de novo, agradecer a oportunidade. Assim, a experiência tem sido muito boa, esses 2 dias têm sido cansativos, mas estão sendo importantes para mim. A propositura, né, da pergunta, desafios para os docentes de direito internacional, ela talvez devesse ser ampliada para o nosso desafio como professores de direito, né? Assim, e retomando aqui, eu acho que eu vou ficar fazendo ping-pong com o Virgílio. Eu acho que, como professores de direito, nós enfrentamos um duplo desafio dependendo de onde nós lecionamos, né? Os professores de universidades públicas, eles enfrentam um desafio que eu chamaria aqui, que é o desafio da complacência. E o desafio dos professores das universidades privadas é o desafio de desistir dos próprios alunos, né? Eu tenho, assim, esses 16 anos dando aula me levaram à conclusão de que talvez a gente tenha muito pouca influência no resultado final dos alunos, dependendo de quem são os alunos, né? As universidades privadas, na medida em que elas fazem uma seleção, elas recebem um material humano que teve acesso, por questões, às vezes, muito pouco meritocráticas, né, a um ensino que os preparou para viver uma universidade, para aproveitar uma universidade, né? E esses alunos, em grande medida, a minha experiência na faculdade é essa, eles aprendem em grande medida sozinhos, né? A qualidade dos docentes ou do programa que é oferecida para esses alunos, me parece, isso é uma hipótese, eu não faço a menor ideia de como testar essa hipótese, influi muito pouco no resultado final desses alunos, né? Eu tenho uma opinião muito negativa do curso de graduação que eu fiz na São Francisco, né? Seja pelo comprometimento dos docentes com o curso, seja pela presença dos docentes no curso, pela qualidade das aulas que eu enfrentei, pela capacidade da maioria deles de me
cativar e me fazer estudar. Mas isso não me impediu de me virar sozinho também e aprender aquilo que eu precisava aprender, né? Aí você leciona numa universidade privada e o desafio é ao contrário, porque lá essa facilidade que você tem de ter um aluno que é capaz de, em grande medida, aprender sozinho, ela não está dada, né? Então, o meu despertar para a necessidade de me preparar pedagogicamente veio para isso. Assim, como é que eu posso fazer contato com esse aluno que aparentemente não está entendendo o que eu faço? Quais são as melhores estratégias para conseguir me comunicar com um aluno que não está entendendo o que eu estou falando, né? E aí eu olho para agora lecionando na pública e eu percebo que às vezes a gente se acomoda com a qualidade do aluno e com o fato de que a gente precisa fazer muito pouco para o aluno aprender. O aluno não depende de nós, né? E eu fico pensando aonde que nós poderíamos estar se a gente, com esses alunos mais qualificados, nós estivéssemos utilizando uma educação, a técnica correta, o preparo correto, a profissionalização correta do docente, né? Então, o quanto o nosso ensino poderia ser melhor se nós tivéssemos um conhecimento técnico de docente, né? Se nós tivéssemos essa formação, né? E os mestrados, efetivamente, não cumprem essa função, né? A função que o Tiago menciona da licenciatura, efetivamente, a pós-graduação é que forma docentes, né? E eu vejo a experiência do meu programa, por exemplo, que não tem nenhuma disciplina de metodologia de ensino cadastrada, é um programa recém-aprovado, e ele consegue aprovação na CAPES, mesmo sem ter uma disciplina que permita o cumprimento de uma das funções institucionais de um programa de pós-graduação, que é formar docentes, né? Cumpre-se, né, a função através do programa de estágio de monitoria, mas a gente sabe, na verdade, que em boa parte das instituições o programa de estágio de monitoria serve para fornecer substitutos com custo muito baixo para os docentes que não queiram dar aula, em alguns casos. Eu aqui também generalizo, e não é assim que funciona com todos, mas a gente conhece alguns casos bastante importantes desses, né? Eu vou, então, já que a gente vai para o café agora, eu concluo com isso, mas a gente tem outros desafios como professores de Direito Internacional, mas eu acho que é importante fixar nesses como docentes antes de falar do internacional. Muito bem, professor, muito obrigado. Eu asseguro para vocês que eu tinha algumas coisas muito inteligentes para dizer, mas, mais uma vez, vocês foram salvos pelo café.